Nossas palavras dominam nossas vidas. Audiolivro de Kenneth Hagin. Locução Adailton de Jesus. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Estou convencido de que poucos cristãos percebem esse importante fato. Nossas palavras nos dominam. Nunca estaremos acima da confissão de nossos lábios. Subiremos ou desceremos de acordo com o nível da nossa confissão. Muitas vezes as pessoas descobrem o poder de suas palavras e as fazem trabalhar em benefício próprio, mesmo sem serem salvas. Por exemplo, alguém pode continuamente afirmar para si mesmo: posso fazer qualquer coisa que puser na minha cabeça. Enquanto disser isso com sua boca e acreditar nisso em seu coração, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ele pode não entender a lei espiritual que está atuando por trás de sua atitude, mas mesmo assim ela lhe trará resultados. Por outro lado, já vi pessoas olharem para uma tarefa à sua frente e afirmarem: não sou capaz de fazer isso. No momento em que disseram aquilo, foram derrotadas. No momento em que você afirma não ter fé, a dúvida se levantará como um gigante e lhe fará prisioneiro. Você estará preso por suas próprias palavras negativas. Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz: estais enredado com o que dizem os seus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Uma outra versão diz: foste feito cativo com as palavras da tua boca. Isso significa que, sejam boas ou más, suas palavras o dominam. Nossa confissão é parte vital da nossa fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que Deus exige que tenhamos fé para que possamos agradá-lo. Se Deus exigisse fé quando fosse impossível crer, teríamos o direito de desafiar sua justiça, pois isso seria injusto. Mas nos é possível ter fé, pois a Bíblia diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Deus nos diz como a fé vem a existir ou como podemos aumentá-la, ouvindo sua palavra. Portanto, a responsabilidade de termos ou não uma fé forte é toda nossa. Vejamos qual é o papel da confissão de nossos lábios em nosso caminhar pela fé. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10 diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note a expressão com a boca se confessa a respeito da salvação, versículo 10. Esse princípio não é válido apenas no que diz respeito à salvação. Na verdade, a confissão é feita a respeito de qualquer coisa: salvação, prosperidade, cura ou qualquer que seja sua necessidade. Isto está plenamente de acordo com o que Jesus ensinou sobre fé. Marcos capítulo 11, versículo 22 diz: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. A frase tende fé em Deus, no grego, significa literalmente tenha a fé divina. Ou poderíamos dizer assim: tenha fé igual à de Deus.
Marcos capítulo 11, versículo 23, descreve a fé igual à de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quero que você note duas coisas sobre a fé divina. Primeiro, você precisa compreender que a confissão precede a posse. A maioria das pessoas quer primeiro possuir a bênção e então confessá-la. Mas note que Jesus disse, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. Veja, no momento em que professa, você ainda não possui, porque a confissão precede a posse. Você precisa confessar a palavra de Deus para trazer aquilo que deseja para a esfera da realidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Segundo, você precisa crer em suas palavras, precisa crer em seu coração que o que disse irá se realizar. Você precisa crer na palavra de Deus no seu coração e então na palavra de Deus em seus lábios. Fazer isto lhe dá poder sobre demônios, enfermidades e circunstâncias. Muitas vezes as pessoas dizem, como gostaria de ter esse tipo de fé. Bem, a Bíblia afirma que você tem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O apóstolo Paulo não disse estarmos tentando conseguir o mesmo espírito de fé ou que estamos esperando consegui-lo. Ele não diz que algum dia, quem sabe, o consigamos. Em 2 Coríntios, Paulo disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele usou o presente simples. Significa que temos agora o mesmo espírito. Que espírito da fé é este que temos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Cremos, portanto, falamos. Crer na palavra e falar sobre ela opera no mesmo princípio de fé que Jesus mencionou em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Podemos ver este princípio inúmeras vezes ilustrado na palavra de Deus. A mulher com a hemorragia disse, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesus respondeu, tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Versículo 22. Ela recebeu exatamente o que creu e professou. No Antigo Testamento, Caleb e Josué tinham esse mesmo espírito de fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. Os outros 10 homens que estavam com Caleb e Josué espionando a terra disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte, muito mais forte do que nós. Versículo 31. Todos os espias receberam o que disseram que receberiam. Os 10 que se disseram incapazes de vencer, não venceram. Ó vida, quem dera termos morrido neste deserto. Números capítulo 14, versículo 2. Eles receberam o que disseram. Vieram a morrer no deserto posteriormente. Entretanto, Caleb e Josué não morreram no deserto. Eles disseram, certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. Eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida e a possuíram. Esses são apenas alguns dentre muitos exemplos na palavra que nos mostra que boas ou más nossas palavras dominam nossas vidas. Então, nunca fale sobre derrotas ou falhas. Nunca
por um momento sequer, admita que Deus não pode ajudá-lo a vencer na vida. Ao falar em derrota, está dizendo: Deus não pode me dar a vitória. Mas Deus é o Deus mais que suficiente. Ele pode lhe dar a vitória em qualquer situação da vida. Nós, como cristãos, precisamos ter a mente de Deus. Precisamos continuamente proclamar com nossas palavras que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo que habita em nós é maior do que o maligno e que todas as hostes demoníacas que estão no mundo. Em Jesus somos mais que vencedores sobre todo o poder do inimigo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Aprenda isto: suas palavras podem promovê-lo na vida. Suas palavras o farão vitorioso ou o manterão cativo. Lembre-se, você é enredado pelas palavras negativas que saem de sua boca. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Suas palavras podem ser cheias da fé que agitará os céus e abençoará a humanidade, ou podem ser cheias de ira, rancor ou dúvida. Ou seja, suas palavras podem se tornar o que você quiser que elas se tornem. Isto compete a você, a mais ninguém. A sua fé nunca estará acima das palavras de sua boca. Você deveria encher suas palavras com fé e amor. Cultive o hábito de deixar que as coisas de Deus ocupem seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aprenda a usar palavras que edificarão seu próprio espírito, palavras que sejam positivas e repletas de fé. Você alguma vez visitou alguém que estivesse passando por provações ou aflições e toda a conversa girou em torno de dúvida, descrença e fracasso? Você provavelmente saiu se sentindo como se um espírito de depressão estivesse tentando se atrelar a você. Bem, se o que os outros dizem o afeta, quanto mais o que você diz o afetará. Então, sobre o que deveria conversar? Sobre a grandeza de Deus. Ao falar sobre quão grande é Deus, seu espírito será sustentado em fé, confiança e certeza. Muitos cristãos derrotam-se a si mesmo, gastando longas horas contando a outros quantos erros já cometeram, quão grandes são seus problemas e quão fraca é sua fé. Quanto mais procedem assim, maior lhe parecerão seus problemas e mais fraca se tornará a sua fé. Em vez de diagnosticar o seu caso, enxergando através de seus olhos naturais, deixe que a palavra de Deus faça isto. Creia no que diz a palavra de Deus e fale sobre isto. Ao invés de dizer, não tenho muita fé, diga, tenho o mesmo espírito de fé de acordo com o que está escrito. Creio, portanto falo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Quando os crentes me falam que não têm fé alguma, sempre pergunto, então por que você não busca a salvação? Eles dizem, eu sou salvo. Respondo, mas como foi que você foi salvo sem fé? Quando a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Essa é a única forma pela qual você pode ser salvo.